Carta aos Gálatas. Uma das cartas mais importantes em todo o Novo Testamento é a carta escrita por Paulo e endereçada aos Gálatas. Poucos conseguem descrever sua magnitude, e sua correta interpretação acarretou inúmeras disputas nos últimos séculos da Igreja. De fato, a importância dessa carta é inegável, especialmente no que diz respeito a dois tópicos: a justificação pela fé e quem é o povo escolhido de Deus. Cronologicamente, Gálatas é a carta mais antiga de Paulo registrada no Novo Testamento e foi endereçada às igrejas do sul da Galácia, igrejas estas que foram fundadas na primeira viagem missionária do apóstolo. Além disso, essa carta carrega grande importância em todo o processo da reforma da igreja, iniciada com Martinho Lutero. Ao longo da carta, podemos perceber uma sombra, a sombra de um inimigo de Paulo, agindo sorrateiramente entre o povo para desviar a atenção e a fé dos Gálatas. Isso é tão sério que desde o início da carta, o apóstolo já está alertando. Algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Paulo demonstra grande indignação com a infidelidade dos Gálatas e se surpreende com a rapidez em que eles abandonaram a verdadeira fé. O principal problema que Paulo trata ao longo de sua carta é este: há enganadores no meio da igreja, levando os crentes a trocarem o verdadeiro evangelho por um falso evangelho. Paulo enfatiza como a verdadeira mensagem do evangelho é inegociável ao declarar: ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Visto que Paulo estava lidando com inimigos dentro da igreja, dedicou parte da carta para escrever em defesa do seu próprio ministério, falando desde a sua conversão até a sua chegada na região da Galácia, indo de um perseguidor ferrenho da igreja a um servo humilde do Senhor. Paulo não caminhou com Jesus como os apóstolos, nem recebeu a mensagem do evangelho de outras pessoas, mas foi o próprio Cristo que, a caminho de Damasco, apareceu milagrosamente em sua vida. Foi somente depois de anos já pregando o evangelho é que Paulo teve um contato mais intenso com os demais apóstolos. Mas por que Paulo fala tudo isso? Além de defender sua autoridade diante dos falsos mestres, ele destaca sua vantagem em relação a estes perturbadores. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Dentro dessa discussão sobre agradar ou não aos homens, Paulo relembra o episódio em que ele mesmo se levantou contra Pedro, o principal líder da igreja naquele momento, quando ele parou de agir conforme o verdadeiro evangelho em face da presença de homens. Um dos temas que Paulo mais gasta tempo tratando na carta aos Gálatas é a justificação pela fé. Este tema é importante porque Jesus e seus discípulos eram judeus, e a fé cristã surgiu dando continuidade ao Antigo Testamento. Como resultado disso, a maioria da igreja no primeiro século era composta por judeus. Mas quando os gentios começaram a se converter ao cristianismo, surgiu o primeiro grande conflito da história do cristianismo. A relação entre os cristãos judeus e os cristãos não judeus foi tão séria que foi a pauta do primeiro concílio da igreja, que aconteceu na cidade de Jerusalém e está registrado em Atos 15. Neste concílio, esse conflito chegou a uma razoável resolução, mas Paulo seguiu ao longo de seu ministério pregando sobre a liberdade cristã das práticas da lei. E quando falamos de lei, nos referimos a práticas como a circuncisão e a observância de dias sagrados. Essas práticas eram exclusivas dos judeus, e embora fossem seguidas por eles, não deveriam ser impostas aos gentios. O tema da justificação pela fé é de grande importância, justamente porque muitos atrelavam a justificação à prática da lei, ou seja, sem a circuncisão, Deus não consideraria homem algum justo. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Afinal, a justificação se dá exclusivamente através da fé. Se apenas a prática da lei não deveria ser vista como a verdadeira marca do povo de Deus, como os cristãos deveriam viver na prática? O apóstolo Paulo responde isso de maneira sábia. Ora, se a observância da lei, como guardar o sábado, a circuncisão e hábitos alimentares, costumavam distinguir quem era o povo de Deus, na nova aliança, a vida pelo Espírito
é o novo distintivo do povo de Deus. Acerca disso, Paulo fala sobre o tão conhecido fruto do Espírito, um dos temas mais marcantes em toda a carta. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Em outras palavras, quem demonstra transformação de caráter, luta contra o pecado e tem uma vida interior renovada, é verdadeiramente o povo de Deus. Só pode viver pelo Espírito e ter Ele no coração quem realmente creu na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A carta de Paulo, endereçada aos Gálatas, portanto, possui tanto alertas em relação aos falsos mestres, até correções para o povo de Deus. Refuta aqueles que afirmavam a obrigação dos gentios seguirem a lei e chama os crentes a viverem a liberdade em Cristo, se preocupando em demonstrar mudanças internas, exemplificadas no fruto do Espírito, mais que mudanças externas, como a circuncisão. É claro que, logo no início do cristianismo, muitos ensinos precisariam ser difundidos entre os cristãos, e muitas heresias deveriam ser refutadas. As cartas foram importantíssimas para isso. A carta de Gálatas, a primeira escrita por Paulo, já nos mostra o início dos problemas que surgiram e deveriam ser corrigidos antes que se espalhassem demais entre o povo. Pelas próximas semanas, continuaremos estudando as cartas de Paulo e, juntos, entenderemos o contexto da igreja e a forma como os problemas foram solucionados. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!